perfeitas. Então, a gente vai falar sobre um tema polêmico: se tornar irresistível para se tornar próspera. E aí vocês devem estar perguntando, o que é se tornar irresistível, né? Já pensa em questão de conquista. Não é só isso, é muito mais. E eu vou explicar aqui hoje, tá? Então, já temos aí 26 pessoas. Esperar chegar mais meninas. Vocês vão poder perguntar, inclusive, tá? Questões que vocês têm dúvidas, aí tem uma caixinha para vocês perguntarem. E eu cheguei assim hoje, né, sem avisar ninguém, simplesmente estava aqui preparando vários materiais em off, que eu não anunciei, que eu não posso, por enquanto, anunciar. E aí eu consegui terminar antes do tempo, eu falei, é uma live, é uma aula agora, que eu sou dessas. Perfeitas? Tudo bem com vocês? Lindo domingo para todas. Quem é que está aí me vendo super bem? Me escutam bem? Não sei se o sinal está fraco hoje do meu Wi-Fi. Vocês estão me ouvindo bem? Comenta aí para mim. Um monte de coraçãozinho rolando, amo. Minhas perfeitas, essa vai ser uma aula que eu ia dar somente para alunas. E eu vou entregar para vocês também, tá? Sou empata, estou me separando sem forças para sair e falida. Estou em prantos agora com muita tristeza. Deusa, processo de luto, tá? Não tem nem como eu falar assim, não fica assim, porque, né, eu não sou dessa de falar não fica assim, porque eu sei que não funciona. É o processo que você está passando. Eu só quero que você entenda uma coisa. Tem situações na nossa vida, que você vai entender nessa aula, que parece que é uma situação horrível. E quando a gente aprende a lidar com essa situação, entre aspas, horrível, se torna um combustível para a gente se tornar uma mulher muito mais próspera. Então, todo tipo de situação, pessoas, relações que a gente atrai para a nossa vida, a gente tem que encarar como se fosse degraus para a nossa evolução, para a nossa conquista. O problema é que as pessoas encaram términos como se fosse, eu perdi, eu fracassei. Terminei uma relação, fui demitida de um trabalho, ou saí de um trabalho, como que eu vou sair de um trabalho de 10 anos? As pessoas encaram que todo término, todo fim é fracasso, quando na verdade o fracasso está justamente em continuar naquilo que não faz mais sentido, que não preenche mais a alma, que você já não vê mais brilho nos olhos, que já não tem mais respeito, que você não é bem paga por aquilo que você oferece. O fracasso já está aí, tá? Então, a gente vai começar falando sobre se tornar uma mulher altamente irresistível para se tornar próspera. E eu vou contar até o meu caso aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. Perfeitas, vou começar a aula. Dúvidas vocês podem mandar na caixinha mesmo, tá? Olha eu mexendo aqui no notebook, achando que eu estou mexendo no celular, gente, a louca. Então, deixa eu ver o que vocês estão falando. Show, show, show. Amor, entrou, dá oi para todo mundo aqui, tô acenando para todo mundo, só tô no botãozinho aqui. Perfeito, é o seguinte, o que tem a ver se tornar irresistível? Se tornar irresistível é você conquistar tudo aquilo que você deseja e que é do seu merecimento. Conquistar. Quando você é uma mulher irresistível, você já pensou em conquista, só que conquistar o homem, conquistar o outro. Só que ser uma mulher irresistível é conquistar tudo aquilo que você deseja, mas tem que ser um desejo que venha da tua alma, do teu eu interior, e que você merece, você passa a se tornar uma mulher merecedora. E eu vou explicar o porquê. Muitas de vocês falam assim, eu sei que eu tenho valor, eu sei que eu sou merecedora, mas não agem conforme este pensamento. Age como? Age como se fosse uma mulher medíocre, uma mulher mediana, está sempre pensando nos problemas, nos boletos, está sempre pensando que é melhor ter segurança do que arriscar um pouquinho mais, melhor continuar nesse relacionamento, porque hoje em dia homem está muito difícil. Sabe esses tipos de pensamentos que a grande massa tem? Se você está sendo igual
a grande maioria, você está indo para o caminho da mediocridade. Olha ao seu redor. Observe se a tua amiga, ela fala assim, porque eu tenho dedo podre, porque homem é difícil, porque todo homem trai. E se você está concordando com ela, você está sendo tão medíocre quanto ela. Ai, Samira, mas os homens fizeram isso comigo. Sim, os homens fizeram isso com você e eu te digo a razão disso, de uma forma superficial, tá? Não vou me aprofundar aqui, porque aqui não é aula sobre isso hoje. Quando a gente tem um resultado que a gente vivencia, a gente criou aquilo, tá? É papo de física quântica? Não é papo de física quântica. Olha para a tua vida. Olha para a forma que você pensa e a forma que você age. É coerente com a vida que você deseja ter? Então, por exemplo, se você é uma mulher que você deseja ser bem-sucedida, você continua andando com pessoas que falam assim, se eu ganhar 3 mil para mim tá ótimo? Então significa que eu não posso andar com essas pessoas? Pode, mas você também precisa andar com pessoas que são mais ambiciosas. O meio, a ambiência, ela vai refletir tremendamente nos seus resultados. Então, aqui eu estou sendo muito superficial, tá? Eu poderia me aprofundar, mas não é uma aula só sobre isso. Um outro exemplo, você vive num ambiente familiar onde o teu pai ou a tua mãe fala que para ganhar dinheiro, fazer dinheiro, você precisa se matar de trabalhar ou precisa acordar muito cedo, porque senão você não é merecedora. Aí você passa a viver o quê? Uma vida de CLT, né? Como a grande maioria, só que não é um CLT onde você está buscando um cargo alto, você está se contentando com aquilo, porque acordar cedo e trabalhar muito faz parte da vida de muitas pessoas que ganham pouco, que fazem pouco dinheiro. Então, essa conta não fecha. Já começa por aí. Já começa tudo errado. Um outro ponto que a gente observa é a mulher que ela não está disposta a desagradar. A mulher que ela não consegue desagradar, mesmo que ame muito as pessoas, né? Então, às vezes, não consegue desagradar a mãe ou o pai, seja lá quem for, essa pessoa, ela está a serviço das expectativas dos outros. Ela se torna refém. Quando a pessoa ela se torna refém das expectativas alheias, ela pega toda a energia que ela tem dentro dela. Eu poderia dar uma aula sobre chakras aqui, mas não vou falar sobre. Mas ela tem uma vitalidade tremenda e a vitalidade dela começa a diminuir, a fazer isso. Sabe aquela mulher que acorda cansada, exausta, sobrecarregada, não consegue iniciar nada, não consegue investir em si mesma? Ela está com a energia dela toda drenada. Por quê? Porque é como se todo esse canal de poder interior que todas nós temos, a gente tem essa energia vital, é como se todo este campo dos nossos chakras estivessem cheios de buracos. E essa energia, ela vai vazando, porque você está muito preocupada com o externo, muito preocupado com o que sua mãe vai achar, se seu pai vai gostar, se seu marido vai aprovar, se teu chefe vai elogiar. Você se torna uma mulher, com todo esse seu poder magnetismo, essa sua parte irresistível extremamente baixa. Você se torna uma mulher até invisível. Você se torna uma mulher morna. É esse tipo de mulher que você quer se tornar? Eu tenho certeza que não. Só que para você se tornar uma mulher irresistível, estou vendo que vocês estão mandando perguntas, né? Podem continuar mandando aí que eu já vejo, tá? Já respondo. Aí na interrogação, tá? Vocês mandem, por favor, senão vou me perder aqui nos comentários. Para você se tornar uma mulher irresistível, você tem que pagar alguns preços, como aprender a desagradar, aprender a dizer não, entender sobre a tua energia vital. Por que será que a Samira, toda vez que ela acorda, nem sempre eu fico postando aqui, porque toda vez que eu posto, gera um reboliço de comentários falando, Samira, como que faz a atmosfera da abundância? Quem aí já viu eu falando atmosfera da abundância aplicada? Né? Então, toda vez que eu posto isso, chove no meu direct perguntando. E vocês se aquietem,
porque o manual da Atmosfera da Abundância, ela vai vir, tá? Esse manual ele vai vir muito rico ainda esse mês, eu acredito, tá? Quando eu for anunciar, eu falo para vocês. Então, por isso que eu não estou mais postando tanto, porque sempre é a mesma questão. Eu posto isso e aí as pessoas começam a perguntar. Então, né, eu já preparei o manual e vocês vão receber isso, tá? Primeiro ponto, toda vez, toda manhã, eu aplico o meu ritual da Atmosfera da Abundância. Por qual razão? Porque se eu acordo e eu vou resolver problema, eu vou, sei lá, ler alguma questão que eu preciso resolver de burocracia. Eu, particularmente, eu não gosto dessa parte de burocracia. Eu tenho ali um time comigo, minha equipe, que resolve essa parte burocrática, mas precisa passar por mim, por exemplo. Isso drena a minha energia, se eu não estiver com a minha atmosfera aplicada. É uma coisa que rouba visivelmente a minha energia. Por isso que hoje eu tenho rituais. Se você acorda e você tem um problema com algum familiar, tem que resolver algum pepino com familiar, ou sei lá, enfim, problemas do dia a dia, porque sejamos muito sinceras, todo mundo vai ter ali os desafios diários. Mas com essa atmosfera da abundância, eu consigo me blindar. Por isso que é importante você entender que a tua energia vital, ela precisa ser blindada, entre aspas. Blindar não significa que nada vai roubar a tua energia, mas você fica muito mais protegida, você fica muito mais fortalecida e você aprende que aquilo que você se irrita, aquilo que você se importa, você tira o seu poder e dá para aquela situação, para aquela pessoa. E você para de fazer isso. Você não se irrita mais com determinadas pessoas. Você não se irrita mais com determinadas situações. Você começa a ter uma mente de resolução, resolver a situação, de sanar aquelas dúvidas que ficam te atormentando, comendo a tua mente o tempo todo. Então, ali, quando eu faço a atmosfera da abundância, é justamente por isso, porque o meu dia, geralmente, ele é bem cheio. Eu tenho bastante coisas para ser feita aqui dentro da empresa, além dos atendimentos, de cuidar das minhas clientes, das minhas mentoradas, né? Sempre estou preparando alguma coisa nova para vocês, que nem hoje eu estava aqui imersa, né, sumida lá do Insta, justamente por isso. Eu estava criando já 2 produtos que vocês vão saber em breve, tá? Então, qual que é o poder de se tornar uma mulher irresistível? Você sabe o que você merece, mas você passa a se tornar essa mulher merecedora, você passa a agir como uma mulher merecedora. E você sabe que o resultado, ele é consequência. Então, hoje mesmo, eu estava criando esses produtos, para mim é muito tranquilo hoje saber que os meus produtos, serviços, eles vão dar frutos para mim. Por quê? Porque eu entrego a minha alma naquilo que eu estou fazendo. Eu fico imersa, eu mergulho a minha energia vital que está completa naquilo. É diferente de quando você quer fazer dar certo e a tua energia está baixinha. E aí você tenta empenhar esse pouquinho de energia naquilo e aí você ainda se frustra, fala, meu Deus, não deu certo. Claro que não deu certo. Tua alma não estava ali. Você estava preocupada com fulano, com ciclano, com a situação, que vai agradar, vai desagradar, o que vão falar, deixa eu te falar. Gente, isso daqui não entra na minha vida quando eu aplico a atmosfera da abundância. Entende por que é tão importante a gente primeiro se tornar para depois ter aquilo que a gente deseja? Dentro do AFM, das meninas que elas entraram nessa segunda turma, que é a última do ano, elas vão ter todo esse passo a passo também. Tá? Então, assim, para quem está dentro do AFM, arrasou. Arrasou total. Para quem não está, vai ter que esperar a terceira turma, que vai ser só ano que vem. Mas, minhas perfeitas, o que eu quero entregar aqui para vocês é o seguinte, hoje é domingo, e eu sei que muita gente fica pensando, ai, que saco, mais uma semana pela frente. Gente, eu amo segunda-feira. E quando você passa a amar a tua semana ela também sorri para você. Quando você passa a sorrir para a tua semana começa a devolver aquilo para você. Quando você passa a entender que você está num trabalho que você não gosta, mas que você deseja ter um outro trabalho, você precisa olhar para esse trabalho e entender que esse trabalho, quando você não está gostando mais, você está girando um nó. Sabe um nó? Está fazendo um nó. Antes era um laço. Né? Antes era, nossa, eu tenho um trabalho, graças a Deus, paga minhas contas. Era um laço, era um presente. Depois vai se tornando um nó.
Ai, não aguento mais. Aí parece que você não consegue sair desse trabalho, esse trabalho não consegue sair de você. Quem aí está passando por isso, né? E aí, o que acontece? Ó, a Jaque, já determinamos que a semana vai ser ruim reclamando. Exatamente. Reclamar é clamar 2 vezes, né? Então, quando a gente faz esse nó, isso serve para relacionamento, para trabalho. Você não consegue desvincular. Parece que você fica presa naquilo. E se você desvincula fisicamente, digamos que você saia dali do trabalho, parece que ainda fica amarrada alguma coisa. Porque energeticamente, mentalmente, emocionalmente, está mal resolvida. Você não resolveu a situação, porque a situação, na verdade, que você se colocou naquele trabalho, naquele relacionamento, vem de questões, de origens muito mais profundas do que você imagina. Eu estava dando uma aula, inclusive, hoje, dentro desse material, né, que eu falei para vocês que eu estava produzindo, que eu expliquei ali. O nosso subconsciente é como se fosse uma bolha, tá? Essa bolha, imagina que ela está ali cheia de proteção. A gente não consegue furar com muita facilidade. Então, essa bolha, para a gente acessar esse subconsciente, a gente tem que furar para entender o que tem ali dentro. Então, por isso que muitas vezes chega aqui gente falando assim: ai, Samira, será que eu entro na nova tríade? Porque eu já fiz terapia por não sei quantos anos, eu já fiz constelação por sei lá quantos anos. Sabe qual que é o ponto? A gente precisa trabalhar o subconsciente, que é onde você ainda não chegou, você está ali beirando o subconsciente, você já detectou algumas questões, mas ainda você não resolveu. Ou você ainda não amadureceu, porque a pessoa que amadurece resolve. A pessoa que ainda não amadureceu culpa. Se você é do time que fica culpando que você tem culpados, aí mesmo que seja, entre aspas, verdade, né? Você está no time das pessoas imaturas, emocionalmente falando. Se você é do tipo de pessoa que só atrai homens comprometidos, que não querem nada com nada, homens disfuncionais que não fazem o papel dele, você está indisponível emocionalmente. Então, tem várias questões que a gente precisa começar a analisar ali. E por isso que quando eu entro na nova tríade, eu falo sobre o tratamento, não é um programa, não é um treinamento, ele é um tratamento, ele é diferente de qualquer outra coisa que eu ofereço. Né? Então, eu tenho mentorias, eu dou cursos, eu tenho o programa AFM, que é um treinamento, mas dentro da nova tríade, ele é um tratamento, eu trato o que precisa ser tratado, certo? Por isso que muitas vezes, né, as pessoas chegam e falam assim: ah, qual que é a dica aqui no meu box? Eu falo, gente, não tem dica, sabe por quê? Tem o teu processo. E agora vocês vão entrar no tema. Ah, o meu processo com se tornar uma mulher irresistível, tá? Quando você começa a mergulhar em você, a tratar você, o que acontece com toda essa energia que eu já falei, da sua vitalidade, que tem a ver com todo o seu magnetismo, ser uma mulher irresistível, ele começa a aumentar, porque você começa a tirar a lanterna dos outros e começa a colocar em você. Você começa a enxergar os pontos cegos que você não enxerga. Deu para entender? Esses pontos cegos, eles são degraus que você ainda não reconheceu, que você ainda não teve acesso para chegar aonde você deseja. Então, hoje, muito se fala assim, antigamente, nas terapias, se falava muito do passado, hoje se fala muito do futuro que você deseja ter. Né? Eu já ouvi algumas pessoas falando isso. A gente precisa, sim, olhar para o passado, mas a gente precisa agir em direção ao futuro. O lance é esse. Aí aqui as coisas começam a acontecer. Por isso que eu falo, né? Eu não trato nenhuma aluna, cliente ou seguidora minha como menina, mesmo que esteja ferida, mesmo que esteja agindo como uma menina. Eu trato todas como mulheres, todas, tá? Não tem assim, exceção, não. Eu trato todas como mulheres, porque eu sei que vocês dão conta. Eu sei que vocês conseguem lidar com aquela verdade que precisa ser dita, com aquela lanterna que precisa ser apontada para algo que você mesma não está enxergando. É aquilo que traz a nossa libertação, entende? E quando a gente começa
a entender o poder que temos na nossa forma interior ali, a gente começa a prosperar. Tudo aquilo que a gente começa a tocar, começa a dar certo. Por quê? Porque você passa a ser uma mulher mais leve, mais seletiva, e você deixa de ser uma mulher pequena, pesada, e uma mulher altamente exigente. Eu vejo muitas mulheres falando: eu quero um homem assim, assim, assado, um trabalho assim, assim, assado, eu quero fazer tanto de dinheiro. E a minha pergunta é: e qual que é o investimento que você tem em você mesma? Como que você investe em você? Como que você está evoluindo a cada dia mais? Ai, sei lá, não quero saber disso, só quero que me sirvam. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Sempre que a gente está pensando em enriquecer na vida amorosa, na vida. Quando eu falo enriquecer, gente, não tira o enriquecer do dinheiro, tá? Porque enriquecer e dinheiro, eles andam juntos, mas enriquecer não é só dinheiro. Prosperar não é só dinheiro, tá? O dinheiro, ele é uma ferramenta da nossa prosperidade. Maravilha? Se você só pensa em dinheiro, você é muito pobre de alma. Pensa que o dinheiro, ele vem para a mão certa, eu já ensinei isso para vocês. O dinheiro, ele vem na mão daquela pessoa que tem a vitalidade em dia, que se torna madura, irresistível, magnética, que põe intenção naquilo que deseja, que coloca tudo no mudo, dá o seu melhor, serve quem precisa, que nem eu estou aqui no meu domingo, fazendo uma live com vocês. Eu poderia estar brincando com quem? Com o Baby Miguel, meu filho. E eu estou aqui. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que a gente tem, a gente transborda. E quando a gente está transbordando, a gente pode oferecer. A gente pode oferecer. Nem tudo é dinheiro. Entende? O dinheiro, ele é muito bom, mas eu sei que o dinheiro, ele vai vir por outros meios, como sempre veio. E de forma leve. Quando eu passo a viver ali no piloto automático só de dinheiro, fazer só dinheiro, fazer só dinheiro, isso vai me trazendo um peso. E eu vou saindo do meu eixo. Chega uma hora que lá na frente cai tudo. Então, às vezes, tem pessoas que às vezes faz muito dinheiro e depois, pum, cai, não consegue mais continuar fazendo. O que eu atendo de mulheres assim, ou que ganha não sei quantos, ai, sei lá, ganha 20 mil reais, Samira, tô fazendo muito dinheiro. E às vezes para ela é muito mesmo. Ai, 20 mil. Só que aí foi 20 mil suado, que ela gasta ali no mês dela quase 40. Ela usa ali o cheque especial todos os meses, ela tá sempre no vermelho. Eu já fui assim. Eu já fui assim. Fazia 16, 17 lá na época, lá em 2018. E aí eu gastava 30, né? Porque tinha um cheque especial bom. Hoje em dia eu faço muito mais. E hoje em dia eu tenho um limite na minha vida. Eu consigo reduzir os meus gastos. Eu não fico só gastando, eu invisto. Em mim, principalmente. Em mim, principalmente. Por isso que eu consigo sustentar tudo que eu ensino aqui para vocês. Porque eu trilho essa jornada. Eu sei que às vezes dói, eu sei o que custa também. Eu sei que tem situações que vão custar certos amigos, certos relacionamentos. Quando você começa a crescer, pensa o seguinte: quando você é pequena, tá me dando rinite, meu Deus, porque eu acendi um incenso aqui, tá me atacando a rinite. Quando você é pequena, peguei um pregador aqui que estava aqui na minha visão. Quando você é pequena, você é desse tamanho, certo? Daí você consegue alcançar quem está ali à sua altura, beleza? Quando você começa a crescer, vamos dizer que você começa a crescer, você não consegue mais andar por muito tempo com pregadores, tá? Por quê? Porque cresceu, ó, a comunicação já não bate tanto. A forma que você pensa já não é que nem a forma que você antes pensava. Vamos falar que aqui é um menininho de 5 anos e você hoje em dia tem 20. Vai conectar? Talvez para brincar, para falar que bonitinho, né? Mas para trocar ideia, não, gente. A nossa mentalidade, ela está sempre se desenvolvendo ou está atrofiando. O ponto é esse. E você com uma mentalidade atrofiada, você vai ter resultados atrofiados, escassos. Invariavelmente, você vai ter esse tipo de resultados. Samira, eu estudo muito, mas eu não aplico, eu não tenho resultado, porque você não aplica.
Então, não é só estudar, não é só conhecer, é aplicar. Por isso que quando eu estou fazendo ali o tratamento na Nova Tríade, elas vão de banhos, de ervas, onde eu trato todo o feminino, chás específicos, né? Isso é essencial também. E agora eu digo mais. Para quem está perguntando da Nova Tríade, que me perguntou, né, me enxuriçou essa semana, porque eu abri, eu acho que na segunda-feira, as últimas vagas para novembro. Em menos de 24 horas, a gente preencheu todas as vagas, né? Que foram 7 vagas. A gente não teve mais durante a semana. E tem muita gente nova chegando, gente que também já é antiga perguntando quando que eu vou abrir. E aí a gente alterou algumas questões, a gente está indo para a terceira edição da Nova Tríade, não estão abertas, tá? Não vou anunciar agora, mas só para vocês entenderem. Quando eu anunciar, aproveitem, porque agora a gente está indo para a Nova Tríade Irresistível, tá? A Nova Tríade Irresistível. Lá dentro, vocês ainda ganham uma plataforma junto com a Nova Tríade Irresistível, é a terceira edição. Então, a gente estava, até segunda-feira, era a segunda edição, que era só a Nova Tríade. Agora a gente está na Nova Tríade Irresistível. A gente vai trabalhar mais um pilar dentro da Nova Tríade. Quando a gente anunciar aqui, eu vou anunciar tantas vagas. Quem tiver interesse, entre para não ficar de fora falando que ficou de fora, porque não adianta, não tem como abrir mais vagas, tá bom? Então, continuando. A mente, quando ela vai sendo expandida, né? A gente pensa assim, ai, ganhei o mundo, agora entendi muita coisa. Sabe quando a gente pega um livro assim, ai, sei lá, peguei aqui um livro, um pocket de livro. Aí abri aqui o livro, aí você leu lá um pedacinho do livro, você fala, nossa, isso, né? Já aconteceu com vocês, né? Por favor, falem que sim. Comigo acontece direto, né? Acontecia principalmente lá atrás, quando eu comecei a fazer muita leitura. Se eu não me engano, eu comecei a ler livro atrás de livro em 2015, eu não parava. E lá em 2015 eu falava, caraca, é isso, né? Era uma fase da minha vida que eu estudava demais, já trabalhava com isso, e eu estava numa fase que eu estava estudando muito. E quando acontece isso, é como se tua mente ela fizesse assim, ela expandisse, mas o seu dia a dia, as pessoas que você anda, as situações que você vive, os desafios que você vive, vai, voltando para o tamanho original. Por isso que manter a nutrição diária do seu interior, o banho, o detox diário do seu interior, que eu chamo isso de detox inteligente dentro da atmosfera da abundância, é essencial. Porque senão você está sempre assim, ai, tive o conhecimento aqui com a Samira. Aí amanhã já está voltando assim, porque aí já está pensando no problema com o chefe, com o pai, com o marido, com a traição que teve, com a rejeição que e a insegurança, e você volta. Se você não entende que você tem um compromisso diário com você mesma, é igual o teu banho, você não toma banho todo santo dia, isso é todo santo dia. Todo santo dia. Não adianta você falar assim, vou fazer só um tratamento e depois dane-se. Não é assim que funciona, porque senão perde a função da nossa vida. A nossa vida não está aqui simplesmente a passeio, só para pensar em pagar boletos. Não, a vida vai muito além. Por isso que as pessoas hoje se matam com que tipo de temas? Política, religião, futebol. As pessoas se matam, elas perdem a amizade. Às vezes tem amizade de 20 anos. O que eu vi de gente falando assim, perdi a amizade de uma amiga minha por causa de política. Gente, chega assim ser uma coisa medíocre, porque as pessoas não conseguem respeitar alguém que pense diferente delas. Pensa o quanto isso é pequeno. Para pensar quanto isso é pequeno. Não vou nem entrar em termos de política, não, gente, porque eu sei que vai dar reboliço aqui. Vamos pegar futebol? Futebol, às vezes, dá isso. Futebol, as pessoas levam a ferro e fogo. Às vezes, perde a amizade real por isso. E aí, as pessoas, elas estão o quê? Sendo o quê? 98% sendo manipulada. E não percebe, fala que está defendendo. E cadê todo esse poder que elas dão a determinados assuntos, elas fazendo isso com a vida delas,
para elas mudarem, para elas saírem daquele lugar e ficar dependendo de certas coisas para a vida mudar? Cadê, né? Porque se chegar para mim e falar assim: "Samira, mas quem vem lá de baixo e não consegue", gente, sinceramente, comigo não funciona. Não funciona, porque eu conheço pessoas que vieram lá de baixo, inclusive um dos meus ex-namorados, ele veio lá de baixo, lá de baixo. Onde ele está hoje? Em Nova York, numa empresa multinacional, que ele foi mandado daqui para lá, super bem-sucedido. Então, mas isso é um entre, né, 1000. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas estão dispostas a pagar certos preços. E aí tem gente que prefere continuar, permanecer no mesmo problema familiar ancestral, porque não vou nem dizer que é cômodo, mas porque é familiar. Sabe assim, eu já conheço esse tipo de problema, eu já sei como lidar com esse tipo de problema, é familiar. Ou tem medo de sair daquele lugar e começar a deixar de mostrar para a família que é igual. É a questão do pertencimento. Então, assim, muitas que eu atendo hoje, que eu trabalho, muitas vezes as mulheres não prosperam, principalmente mulher, tá? Homem não tem tanto esse tipo de problema. Homem não tem tanto esse tipo de tabu em relação a finanças, e mulheres têm. A mulher, ela acha que às vezes se ela sai para trabalhar e ela está deixando às vezes o filho, ela está sendo uma péssima mãe. O homem não tem isso. Por quê? Porque isso está enraizado. A mulher que às vezes pensa que ela precisa fazer questões ali do trabalho dela e ser bem-sucedida, e às vezes ela teve uma mãe que, sei lá, fracassou, o pai que fracassou financeiramente, por questões que antes, né, antigamente todo mundo está suscetível a fracassar. O ponto é aceitar o fracasso como ponto final, esse é o ponto. E aí, putz, eu vou colocar uma lanterna na ferida da minha mãe ou do meu pai, porque eles fracassaram e eu estou dando certo. Tem muito dessa ferida, só que enraizada lá no inconsciente, a pessoa nem sabe que ela tem esse tipo de dor. Né? De, por exemplo, eu vou dar certo na vida enquanto minha mãe está sofrendo, enquanto meu pai está chorando, enquanto meus pais estão brigados, eu preciso salvar eles. Então, tem várias questões sistêmicas que a gente começa a analisar, que a gente precisa parar e analisar assim, e falar assim, beleza, o que eu estou agregando, permanecendo neste mesmo lugar, só para mostrar que, olha, estou sofrendo com vocês, a minha vida também não está dando certo em honra a vocês. Os pais, eles não ficam felizes com isso, independente se você se dá bem ou mal com seus pais. Mas quando o filho vai para o mundo, quando o filho consegue falar assim, mãe e pai, vocês foram o suficiente da forma que vocês foram, e consegue fazer o melhor da sua vida, você está passando uma mensagem inconsciente para os seus pais, através da comunicação não verbal, da seguinte forma: vocês fizeram o melhor de vocês. Isso preenche a alma dos pais de forma inconsciente. Samira, mas eu tenho raiva da minha mãe, do meu pai. Então você ainda está imatura, você ainda não entendeu o que é amadurecer, o que é a sua vida, o que é prosperar. Você está perdendo tempo com uma coisa tão pequena, tão medíocre, que você não é capaz de falar assim, eu preciso de ajuda para me liberar dessa mágoa, para eu dar certo na vida, em vez de ficar tentando dar certo. Enquanto a pessoa fica tentando dar certo na vida, ela não dá. Ela sempre arranja um jeito de começar a prosperar e ela volta 3 casas para trás. Ela tenta prosperar e volta 3 casas para trás. Né? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Ó, a ferramenta da atmosfera da abundância será para todas ou só para quem é a sua aluna? Vai ser para todas, tá? Vai estar à venda para todas. Gente, vai estar à venda porque eu não sou ONG, tá? Por favor. Vocês sabem que aqui eu falo de abundância, de prosperidade, tem coisa que eu entrego gratuito, mas vai ser um valor super tranquilo, tá? Então, todas terão acesso, tá bom, minhas perfeitas? Peraí.
Qual ferramenta estão na nova tríade para acessar o subconsciente? Então, a nova tríade era a segunda edição, a gente já está indo para a terceira edição, que eu ainda não anunciei. Provavelmente a gente vai anunciar essa semana ou a próxima, tá? Ela é a nova tríade irresistível, aonde vocês ganham a plataforma dentro dessa nova tríade irresistível. São 6 encontros comigo, mais a plataforma. Então, você vai ter um encontro comigo e dentro da plataforma você vai ter ali liberado uma aula para você fazer, atividade PDF e uma aula para ver também. Porque além de tudo que eu vou te passar depois do encontro, porque a cada encontro eu passo o que você deve fazer, né? Para quem é da tríade, da nova tríade, sabe disso. Mas agora na nova tríade irresistível tem agora junto, né, a plataforma, que ali vai ser liberado quinzenalmente a cada sessão. Vocês vão ter ali uma atividade para ser feita, uma aula para assistir, um PDF para baixar. Certo? Tá muito completo. Sabe por que a gente fez isso? Porque eu já atendi centenas de mulheres dentro da tríade. E a gente estava analisando, né, essa semana que passou, quanto de resultado a gente já gerou. E foi assim, estrondoso. Foi um absurdo de resultados. Então a gente entendeu que agora a gente quer diminuir o tempo de resultado de quem está entrando. E aí a gente acrescentou a plataforma, porque já estava tendo muito resultado. A gente falou, beleza, e o que a gente precisa agora para alinhar? A gente acrescentou a plataforma, porque aí a pessoa tem acesso a mim, né? Que é raro ter acesso individual a mim. Dentro da nova tríade, vocês vão ter isso, né? Só que dentro da nova tríade irresistível tem ainda a plataforma com os materiais disponibilizados durante todo o processo. Tá incrível, por isso que eu estou falando, a nova tríade irresistível, daí a gente vai abordar os 3 pilares. Algumas coisas alteraram lá, onde a gente vai trabalhar você, vida amorosa, vida financeira. Só que dentro disso, você vai trabalhar raízes, polaridades, maturidade. A gente vai unir esses 3, né, de cada lado, dentro da plataforma. Aí eu não preciso nem comentar o que vai ser, né? Depois, quando a gente começar esse processo aí com as novas alunas, vocês vão ver, tá? A gente vai estar comentando aqui, tá bom? Não estão abertas vagas ainda, tá? Para quem está perguntando. Deixa eu ver. Gente, espera que eu estou tentando mudar. Peraí. Ai, socorro. A Grazi, amei. Eu vendo porque não sou ONG. É isso, minhas perfeitas. A gente tem que saber aquilo que tem valor, que a gente colocou energia, a gente tem que valorizar aquilo, porque a entrega ela é alta, tá? E é o que eu falo aqui, eu entrego para vocês tudo que eu posso entregar, né? Se vocês olharem meu feed, é aula atrás de aula. No meu feed é ridículo de aula atrás de aula de forma gratuita, né? Então, assim, material que leva muito tempo para eu criar, eu preciso cobrar, né, gente? Porque tempo não volta e vocês deveriam ter esse olhar. Não vendam o tempo de vocês. Se tornem irresistíveis. Vocês podem fazer muito mais dinheiro do que vocês imaginam. Vocês merecem ter relacionamentos prósperos, onde a pessoa não só te respeite, mas a pessoa te deseje, a pessoa te admire. Só que para você ser admirada, você também precisa se tornar essa mulher que recebe admiração e que é digna de admiração. E pessoas que são dignas de admiração são aquelas pessoas que se desenvolvem constantemente, que não são preguiçosas, que não se deixam para depois, que são leais a si mesmas, entende? Que são seletivas e não exigentes. Pessoas exigentes são chatas, pesadas. Pessoas seletivas sabem exatamente aonde canalizar a sua energia. Entendeu? Como agir com sentimento de merecimento e não de autossabotagem? Rafinha, deusa, você é aluna, né, da nova tríade, então fica tranquila que o seu processo, acho que a gente começa até essa semana, né? Rafa, presta atenção. Quando a gente está falando de merecimento, a gente precisa ativar essa questão de ser merecedora.
E para se sentir merecedora, você tem que sair daquele lugar pequenininho, onde você está preocupada com tudo, com todos, da dor da menina, e se tornar, pegar toda essa vitalidade e se tornar essa mulher que você deseja ser. E como que a gente faz isso? Através de um processo que você vai passar dentro da nova tríade. Porque merecimento não é assim, não é acordar e falar eu sou merecedora. Sabe por quê? Vai ser incoerente. Você vai pensar isso e vai sentir ao contrário. Porque você ainda não está nessa energia, você ainda não se vê merecedora, porque você ainda está no emaranhado de dor, de bagunça, entende? Então, a gente primeiro vai desvincular essas dores, essas bagunças, para você se sentir leve, e aí você cresce e você fala, cara, eu sou merecedora. Você começa a acessar o seu potencial, tá? A gente vai fazer isso dentro da nova tríade, fica tranquila. Eu vi que você me perguntou, inclusive, peraí, deixa eu ver se eu acho aqui a tua pergunta. Ó, quem já está na nova tríade vai ter acesso a essa plataforma? Todo mundo pode ter acesso a essa plataforma, que já passou pela tríade ou nova tríade, mas aí tem que fazer o plano plus, tá? Tem que pagar a diferença para entrar na nova tríade irresistível. Mas todas terão aí os benefícios, caso queira entrar, de ter a plataforma também ali, a serviço de vocês, tá bom? Como a gente já fez o reajuste lá, acho que mês passado, no início desse mês, não me lembro. Então, só quem vai entrar agora que já vai receber a plataforma juntinho. Quem não teve acesso à plataforma pode fazer o acesso plus, tá? Daí só vai pagar a diferença, tá bom? Do reajuste, só isso. A Érica Deusa, minha perfeita. Chama a Milena amanhã, tá? Que aí ela já conversa com você sobre isso, tá bom? Já fica tudo alinhadinho, tá, Deusa? Vamos lá, gente, tô ficando sem voz. Eu começo a dar uma aula atrás da outra. Espera aí. Não tô conseguindo mais puxar a pergunta. Se vocês tiverem, tentem fazer aí, que eu vou tentando buscar, tá? As perguntas novamente. Minhas perfeitas, é o seguinte, quando a gente fala sobre se tornar irresistível e se tornar próspera, próspera é ter alma, ter felicidade naquilo que você faz, naquilo que você recebe, naquilo que você dá, naquilo que você doa. Se você está perdida, se você está cansada, sobrecarregada, exausta, presta muita atenção. São sinais do teu corpo, da sua mente, do seu emocional, mostrando que você não está indo pelo caminho certo com você mesma. É como se fosse, assim, ó, uma mensagem diariamente de para de fazer isso que você está fazendo, ou para de agir desta forma, ou pare de pensar desta forma. Não está sendo legal para a gente. Quando você começa a sentir uma energia, sabe aquilo que vem, uma motivação, e não é uma motivação diária que tem que ser acordar o tempo todo com você, porque a motivação, às vezes, a gente acorda cansada mesmo, às vezes a gente trabalhou muito. Eu mesma aqui, quando eu estou motivada a fazer alguma coisa, que vem uma iniciativa em mim, eu coloco toda a minha energia, e aí eu posso ficar cansada fisicamente, né? Faz parte. Mas não é um cansaço de, nossa, minha alma está cansada, estou na depressão, não tenho mais vontade para nada, falta brilho nos olhos. Não, cansaço de corpo, que se eu descansar ali rapidinho, sai, né? Então, sobre a tua vida não estar acontecendo, isso tem muito a ver com a energia que você está, com a energia que você vive, com a energia que você mesma se nutre e com esse pouquinho de energia que não deixa você aumentar a sua vitalidade para você expandir como mulher, para que você não possa amadurecer como mulher, que você não sai daquele lugar de vitimismo, porque você está recebendo ganhos secundários de, nossa, coitadinha dela, tá vendo? Ai, não faz isso porque ela pode ficar doente, não faz aquilo porque, nossa senhora. Então, são ganhos secundários, é alguém tendo pena de você. Olha que coisa mais medíocre, mais escassa isso. Mas talvez foi assim que você associou amor, né? Recebendo reconhecimento ou pena. E aí você vai se colocando naquele lugar, você vai diminuindo todo o seu potencial, todo o seu magnetismo. Você passa a se tornar uma mulher que os outros não querem ter compromissos com você, ou você até se sente invisível.
você está sempre se comparando, às vezes você está fazendo milhões de procedimentos, achando que vai ser o último procedimento de beleza que vai te deixar maravilhosa, e aí você ainda não está bem consigo mesma. O que eu atendo de mulheres lindas, lindas, mas destruídas emocionalmente, assim, eu não posso nem contar. Foram muitas, muitas. Por quê? Porque a energia, ó, tá tão baixa. E quando eu falo a energia, a vitalidade e a maturidade. A mulher, ela não consegue entender o que faz ela de fato prosperar. Às vezes eu atendo mulheres que fazem um bom dinheiro, mas gastam muito mais, porque elas não se sentem merecedoras daquele dinheiro que elas fazem, que elas recebem, porque elas estão tão acostumadas a serem guerreiras no salto alto, que elas só querem dar, elas só querem mostrar que elas são úteis, mas elas não aprenderam a receber. Isso impacta no relacionamento, na vida financeira. É pesado, entende? Eu estou ficando com pouca bateria, gente, pelo amor de Deus. Voltou? Voltou. Então, qual que é o ponto que eu quero que vocês entendam? A partir dessa semana, eu vou anunciar algo novo, inédito para vocês, que eu já dei aqui spoilers, né? Só que o principal eu não anunciei. Então, fiquem de olho aqui, tá? Fiquem de olho aqui. Quando eu anunciar, serão poucas vagas. Vocês vão poder entrar na nova tríade irresistível. O manual da atmosfera da abundância, eu acredito que até o final do mês a gente consiga colocar no ar também para rodar. E o outro ponto que eu não posso anunciar ainda, vocês vão saber em breve também. Só que a gente vai começar a ter aulas semanais aqui, encontros, eu, você e eu, todas nós aqui, onde eu vou começar a dar aulas, tá? Hoje foi assim um esquenta. Hoje foi um esquenta, para você já entender algumas questões que eu preciso trazer. Eu não posso trazer ainda tudo de uma vez, porque eu quero que todo mundo esteja na sala de aula comigo, nesses encontros semanais, gratuito, tá? Vai ser live mesmo. Só vou ver se vai ser aqui ou pelo YouTube. E aí, a gente vai começar com essas aulas semanais. Então, fiquem bem ligadas nos meus próximos stories, que eu vou colocar aqui para vocês, provavelmente através do WhatsApp, do YouTube. Os links a gente vai liberar, tá? Para vocês de aulas, porque serão aulas mesmo, de forma gratuita, porque faz muito tempo que eu não dou esse tipo de aula. Eu sempre dei esse tipo de aula, né? Os formatos de aulas assim. Depois que eu engravidei, parei de dar aula assim, mas eu tô sentindo falta, eu gosto disso. Então, hoje só foi um esquenta. E aí, quando eu abrir as novas vagas, fiquem atentas, porque em menos de 24 horas se encerra, tá? Se encerra. Então, a nova tríade irresistível a gente vai abrir essa semana, não sei quantas vagas ainda. Quem tiver interesse, inclusive, peço que já envie mensagem ou no WhatsApp para a Milena, tá? Ou envie aqui no direct para mim, tá bom? O valor a gente manteve ali no último reajuste, que foi 3.497, tá? O valor. E aí, quem quiser entrar, precisa mandar mensagem para receber o quanto antes. Então, quem mandar já vai estar ali na lista de espera para poder receber as notificações. Tá certo, minhas deusas? A gente volta a se falar amanhã já, com novas informações, que eu vou continuar aqui e depois eu atualizo vocês, tá? Um beijo.